Ele sabotou minha vida em silêncio. Eu só percebi que minha vida estava sendo destruída quando já não tinha mais nada que fosse realmente meu. Até então, eu achava que tinha sorte. Eu namorava o homem mais calmo que já conheci. Educado, paciente, racional. Todo mundo dizia que eu tinha encontrado um homem raro. Rafael nunca levantava a voz, nunca brigava, nunca fazia escândalo. E era exatamente por isso que ninguém acreditou em mim quando eu comecei a desconfiar. Nós estávamos juntos há 3 anos quando comecei a notar as pequenas falhas. Primeiro foram coisas bobas. Eu comentava que queria fazer uma pós-graduação. Dias depois, ele soltava casualmente: "Você já tem dificuldade para lidar com pressão? Acha mesmo que vai dar conta?" Ele falava sorrindo. Como quem está preocupado. Eu engolia. Depois, eu dizia que queria tentar uma vaga melhor na empresa. Ele respondia: "Amor, você sabe que lá eles exigem inglês fluente. E você ainda trava um pouco." Ele dizia isso passando a mão no meu cabelo. Sempre parecia cuidado, nunca parecia crítica. Mas eu comecei a me sentir menor. Menos capaz, menos preparada, menos suficiente. No começo, eu achava que era insegurança minha. Rafael sempre reforçava isso. "Você se sabota muito. Eu só estou tentando te proteger." Proteger. Essa palavra virou rotina. Proteger de frustração. Proteger de decepção. Proteger do mundo. Até que, sem perceber, eu parei de tentar. Parei de enviar currículo. Parei de estudar. Parei de falar sobre planos. E ele elogiava minha maturidade. "Tá vendo como você evoluiu? Antes você era impulsiva." Impulsiva. Eu comecei a questionar minhas próprias memórias. Será que eu era mesmo exagerada? Será que eu sempre fui sonhadora demais? Aos poucos, meus amigos começaram a se afastar. Não por causa dele diretamente. "Nossa, você vai sair hoje? Você parecia tão cansada." Ou então: "Claro que pode ir. Só achei que a gente ia aproveitar a noite juntos." Nunca era uma proibição. Era culpa. E eu escolhia ficar. Sempre. Minha mãe comentou uma vez: "Você anda diferente." Eu ri. Disse que era coisa da idade. Mas a verdade é que eu não ria mais como antes. Não falava mais como antes. Não sonhava mais como antes. Eu vivia dentro de uma versão editada de mim. A versão que não incomodava. A versão que precisava ser protegida. Até que veio o primeiro alerta real. Eu perdi uma promoção no trabalho. Meu chefe disse que eu parecia insegura nas reuniões. Que eu já não defendia minhas ideias como antes. Eu saí daquela sala tremendo. Quando contei para Rafael, ele me abraçou. Eu sabia que isso podia acontecer. Por isso eu tentava te preparar. Preparar. Naquela noite, eu chorei no banho. Não pela promoção. Mas porque, pela primeira vez, uma pergunta atravessou minha cabeça como um soco. E se eu não estivesse me sabotando? E se alguém estivesse fazendo isso por mim? Eu comecei a prestar atenção. E quanto mais eu observava, mais coisas começaram a fazer sentido. E mais medo eu sentia. Porque se eu estivesse certa, eu não estava namorando um homem calmo. Eu estava vivendo com alguém que apagava minha luz, sem nunca tocar no interruptor. Depois daquele dia, eu comecei a observar em silêncio. Não confrontei, não questionei, só observei. Eu precisava ter certeza de que não era paranoia. Passei a reparar na forma como Rafael reagia quando algo bom acontecia comigo. Quando uma colega elogiou meu relatório, ele disse: "Que bom! Às vezes até você se surpreende, né?" Ele riu. Eu também ri. Mas por dentro algo doeu. Era sempre assim. Nenhum ataque direto. Nenhuma ofensa clara. Só pequenas frases que me empurravam alguns centímetros para baixo. E eu comecei a notar outra coisa. Sempre que eu demonstrava confiança, algo dava errado logo depois. Uma vez, criei coragem e me inscrevi em um processo seletivo escondida dele. Não contei nada. Fiz a entrevista. Fui bem. Saí animada pela primeira vez em meses. Quando cheguei em casa, Rafael estava estranho. Silencioso demais. "Seu chefe me ligou hoje", ele disse casualmente. Meu estômago gelou. "Ligou? Por quê?" "Não sei. Comentou que você anda distraída. Que talvez esteja procurando outras coisas." Eu senti o chão sumir. Eu não tinha contado a ninguém da empresa. A vaga era em outra área. "Como ele teria meu telefone?" perguntei. Rafael deu de ombros. "Ah, talvez você tenha comentado sem perceber. Você anda tão aérea ultimamente." Aérea. Eu comecei a duvidar da minha própria memória. Mas naquela noite algo não fechava. Peguei o celular dele enquanto ele tomava banho. Eu nunca tinha feito isso. Nunca senti necessidade. Até ali. Abri as últimas chamadas. E lá estava. O número do meu chefe. 2 ligações naquele mesmo dia. Minhas mãos começaram a tremer. Eu rolei as mensagens. Nada. Apagadas.
Quando ele saiu do banho, eu estava sentada na cama, com o celular na mão. Ele não se desesperou, não gritou, não tentou arrancar o aparelho. Ele apenas me olhou com uma expressão decepcionada. Você está invadindo minha privacidade? A culpa virou contra mim em segundos. Por que você ligou para o meu chefe? Ele suspirou, como se estivesse cansado. Eu estava preocupado com você. Achei que você não estava bem no trabalho. Você falou que eu estava distraída? Eu só perguntei se estava tudo certo. Você anda tão instável. Instável. A palavra ecoou na minha cabeça. Você estragou minha chance. Eu sussurrei. Ele se aproximou. Ajoelhou na minha frente. Segurou minhas mãos. Amor, você realmente acha que aquela vaga era para você? Eu estava tentando evitar que você passasse vergonha. Vergonha. Eu comecei a chorar. Mas não era só tristeza. Era confusão. Era raiva. Era uma sensação sufocante de que minha realidade estava sendo distorcida diante dos meus olhos. Eu só quero te proteger. Ele repetiu. Sempre essa palavra. Proteger. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, lembrando de todas as oportunidades que não deram certo. Todas as decisões que eu abandonei. Todas as vezes que eu recuei. E pela primeira vez eu percebi um padrão. Nada dava errado sozinho. Sempre havia uma intervenção sutil. Uma ligação. Um comentário. Uma dúvida plantada na hora certa. Eu não estava fracassando. Eu estava sendo enfraquecida. E o pior de tudo? Ele fazia isso com calma, com carinho, com um sorriso. Eu senti medo, não do que ele podia fazer, mas do quanto ele já tinha feito, sem que eu percebesse. E naquela madrugada, eu tomei uma decisão silenciosa. Eu não iria confrontá-lo novamente. Eu iria provar. Eu precisava de algo concreto. Porque se eu estivesse certa, eu não estava em um relacionamento. Eu estava em um experimento. E eu era a cobaia. Eu comecei a agir como se nada tivesse acontecido. Sorri no café da manhã. Agradeci quando ele fez meu suco. Beijei seu rosto antes de sair para o trabalho. Por dentro, eu estava em alerta. Passei a esconder tudo. Criei um novo e-mail. Atualizei meu currículo usando o computador da empresa. Parecia que eu estava vivendo uma vida paralela. E pela primeira vez em anos, eu me senti viva. Não porque eu estava feliz, mas porque eu estava acordada. 2 semanas depois, surgiu outra vaga. Melhor salário. Outro setor. Outro prédio. Eu fiz tudo em silêncio. A entrevista foi excelente. Saí de lá com aquela sensação antiga, a que eu tinha antes de conhecer Rafael. A sensação de capacidade. Dessa vez, eu não contei para ninguém. Nem para colegas. Nem para amigos. Eu estava aprendendo. 3 dias depois, recebi a ligação. Eu tinha sido aprovada. Meu coração disparou. Começaria no mês seguinte. Quando desliguei, minhas mãos tremiam. Não de medo, de confirmação. Se algo desse errado agora, não teria sido coincidência. Naquela noite eu estava mais leve. Rafael percebeu. Está animada hoje, ele comentou. Eu dei de ombros. Só foi um dia bom. Ele me observou por alguns segundos. Silencioso demais. Na manhã seguinte, meu chefe me chamou na sala. Meu estômago revirou. Recebi uma informação estranha ontem, ele disse. Eu senti o ar faltar. Que tipo de informação? Disseram que você anda emocionalmente instável, que talvez esteja passando por problemas pessoais sérios. Meu corpo inteiro gelou. Quem disse isso? Ele hesitou. Foi uma ligação anônima. Anônima. Eu não ouvi mais nada depois disso. Só um zumbido. Eu sabia. Eu tinha certeza. Mas eu precisava confirmar. Naquele dia, eu saí mais cedo. Não voltei para casa. Fiquei no carro, estacionada 2 ruas antes do prédio. Esperei. Rafael saía às 17h30. Às 17h25, eu vi. Ele saiu falando ao telefone. Andava devagar, tranquilo. Como sempre. Eu peguei meu celular. Liguei para o número do setor onde eu começaria no mês seguinte. Chamou. Chamou. O telefone dele ainda estava no ouvido. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que ia explodir. Quando atenderam do outro lado, eu desliguei imediatamente. Rafael tirou o celular da orelha no mesmo segundo. Eu vi. Eu vi com meus próprios olhos. Não era paranoia. Não era insegurança. Não era exagero. Era ele. Eu não chorei. Não gritei. Não corri até ele. Eu fiquei parada, observando.
E algo dentro de mim quebrou de forma irreversível. Não era só sabotagem profissional. Era controle. Ele precisava que eu dependesse dele. Que eu duvidasse de mim. Que eu acreditasse que o mundo era grande demais e eu pequena demais. Eu voltei para casa antes dele. Sentei no sofá. Quando ele entrou, me deu um beijo na testa. Amor, você parece cansada. Eu olhei nos olhos dele. E pela primeira vez, não vi calma. Vi cálculo. Ele se sentou ao meu lado. Aconteceu alguma coisa? Eu quase ri. Quase. Mas apenas balancei a cabeça. Nada. E naquele momento eu entendi algo ainda mais assustador. Ele não fazia isso por raiva, nem por ciúme. Ele fazia porque gostava. Gostava de me moldar. Gostava de ser indispensável. Gostava de ser o único ponto de estabilidade da minha vida. Se eu crescesse, ele deixaria de ser necessário. E Rafael não queria uma parceira. Ele queria alguém menor. Ele queria alguém menor. Naquela noite, enquanto ele dormia ao meu lado, eu fiquei olhando para o teto. Eu não estava mais confusa. Eu estava lúcida. E quando a lucidez chega, ela nunca mais vai embora. Eu não sabia ainda como sair. Mas eu sabia de uma coisa com absoluta certeza. Eu não ia permitir que ele apagasse o resto de mim. Porque se eu continuasse ali, logo não sobraria nada. A lucidez é cruel. Depois que você enxerga, não consegue mais fingir que não viu. Nos dias seguintes, eu mudei. Por fora, continuei a mesma. Por dentro, comecei a me preparar para sair. Eu precisava ser estratégica. Rafael não era explosivo. Ele era calculista. Homens explosivos erram. Homens calculistas planejam. Eu comecei pelo básico. Abri uma conta bancária nova, digital, sem correspondência física. Depositei pequenos valores. Nada que chamasse atenção. Passei a guardar dinheiro em silêncio. Também voltei a falar com uma antiga amiga, Camila. Eu tinha me afastado dela porque Rafael sempre dizia que ela era negativa. Ela não gosta de você feliz, ele dizia. Agora eu percebia. Ela era a única que me questionava. A única que dizia: você anda diferente. Marquei um café escondido, contei tudo, cada detalhe, cada ligação, cada frase sutil. Camila não duvidou nem por um segundo. Ela não arregalou os olhos. Não fez cara de choque. Ela só disse: isso é abuso psicológico. Ouvir aquilo em voz alta doeu, porque tornava real. Eu passei anos achando que abuso era grito, era agressão, era escândalo. Mas o que ele fazia era mais silencioso. Era erosão. Você não percebe a montanha sumindo, só percebe quando já virou pó. Na semana seguinte, recebi outra ligação. A empresa da vaga decidiu suspender minha contratação. Motivos internos. Eu nem me surpreendi. Não chorei. Não implorei. Eu apenas confirmei mentalmente. Ele tinha conseguido de novo. Mas dessa vez era diferente. Eu já tinha visto. E quando você vê, o controle perde força. Eu comecei a agir de outra forma dentro de casa. Parecia pequena coisa, mas não era. Quando ele dizia: você não acha que está sendo exagerada? Eu respondia: não. Simples, sem justificar, sem explicar. Quando ele falava: eu só quero te proteger, eu dizia: eu não preciso. Ele começava a me olhar diferente, menos seguro, menos confortável. Eu estava saindo do roteiro. E ele sentia. Uma noite ele comentou: você anda distante. Eu respirei fundo. Talvez eu esteja aprendendo a ser independente. O silêncio que veio depois foi pesado. Não era raiva. Era a avaliação. Como se ele estivesse recalculando a estratégia. Naquela madrugada, eu acordei com ele mexendo no meu celular. Eu fiquei imóvel, fingindo dormir. Ele colocou o aparelho de volta com cuidado e virou para o outro lado. Meu corpo inteiro ficou gelado. Ele estava com medo. Ele sabia que eu estava escapando. E isso tornava tudo mais perigoso. No dia seguinte, ele sugeriu que a gente viajasse. A gente precisa se reconectar. Reconectar. Eu quase ri de novo. Mas aceitei. Eu precisava de mais uma confirmação. Durante a viagem, ele foi perfeito. Atencioso, carinhoso, presente. Como se nada tivesse acontecido. Como se ele fosse o namorado ideal. Mas eu comecei a perceber outra coisa. Ele me observava o tempo todo. Como quem monitora. Como quem mede reações. Eu estava convivendo com alguém que precisava controlar a narrativa. E pela primeira vez eu senti algo novo. Não era medo. Era repulsa. Eu olhava para ele e não via mais o homem calmo. Eu via alguém que precisava diminuir outra pessoa para se sentir grande. E eu finalmente entendi. Não era sobre meu fracasso.
Era sobre o sucesso dele em me manter pequena. Quando voltamos da viagem, eu tomei a decisão definitiva. Eu não ia confrontar, não ia explicar, não ia pedir compreensão. Eu ia sair, mas eu faria isso do jeito certo, sem aviso, sem drama, sem dar a ele a chance de distorcer minha realidade mais uma vez. Porque agora eu sabia. A pessoa mais perigosa não é a que grita. É a que sorri enquanto desmonta você por dentro. E eu não ia mais permitir isso. Eu escolhi o dia com a mesma frieza que ele usava comigo. Uma terça-feira comum, sem datas especiais, sem discussões recentes. Eu queria que fosse silencioso. Passei as semanas seguintes organizando tudo. Documentos escaneados, roupas separadas aos poucos, objetos pessoais guardados na casa da Camila. Cada movimento era discreto. Ele continuava atento, mais carinhoso do que nunca, mais gentil. Ele fazia café na cama, mandava mensagens no meio do dia, perguntava se eu estava bem. Era como se estivesse tentando reforçar o personagem. Mas eu já tinha visto os bastidores. Naquela terça-feira, ele saiu para o trabalho às 8 horas. Eu esperei 10 minutos. Não chorei. Não hesitei. Peguei a mala que já estava pronta no fundo do armário. Olhei ao redor do quarto. Aquele quarto tinha sido o cenário da minha desconstrução. Ali eu aprendi a duvidar de mim. Ali eu deixei de sonhar. Ali eu quase desapareci. E pela primeira vez, eu senti algo diferente de tristeza. Eu senti dignidade. Eu não estava fugindo. Eu estava me resgatando. Saí sem deixar bilhete. Sem mensagem. Sem explicação. Troquei de número ainda no táxi. Desativei redes sociais. Desapareci. Nos primeiros dias ele ligou para Camila. Ela não atendeu. Mandou mensagens para minha mãe. Minha mãe respondeu apenas: ela está bem. Nada mais. Eu sabia que ele tentaria inverter. Dizer que eu estava instável, que eu precisava de ajuda, que ele só queria cuidar de mim. Mas dessa vez, eu tinha provas. Antes de sair, eu tinha gravado 2 conversas. Uma delas, quando ele admitiu ter interferido no meu trabalho. Ele não usou a palavra sabotagem, mas usou outra. Eu só dei um empurrãozinho para você não se machucar. Empurrãozinho. Aquilo era suficiente. Eu não queria vingança. Eu queria segurança. Enviei as gravações para um e-mail protegido. Guardei como seguro emocional. Nunca precisei usar. Depois de uma semana, ele parou. O silêncio veio. E o silêncio foi libertador. Os primeiros dias sozinha foram estranhos. Eu acordava esperando alguém questionar minhas decisões. Esperando ouvir: você tem certeza disso? Mas não havia ninguém. E no começo, o vazio assusta. Porque você passou tanto tempo sendo conduzida, que decidir sozinha parece perigoso. Eu comecei pequeno, enviei currículo, me inscrevi em um curso de inglês, voltei a treinar na academia. Cada pequena ação era uma declaração silenciosa. Eu existo. 1 mês depois, consegui uma nova vaga. Outra empresa. Outro ambiente. Eu não contei a ninguém até o contrato estar assinado. No primeiro dia, eu tremia. Mas não de medo. De responsabilidade. Se desse errado, seria meu erro. Se desse certo, seria meu mérito. E pela primeira vez em muito tempo, eu queria isso. No fim do expediente, meu novo chefe me chamou. Gostei da sua postura na reunião. Postura. Eu quase chorei ali mesmo. Não porque era grande coisa, mas porque eu não estava mais encolhida. Eu falava. Eu defendia. Eu existia inteira. Meses depois, encontrei Rafael por acaso no supermercado. Ele congelou quando me viu. Eu não. Ele parecia menor. Ou talvez eu estivesse maior. Você sumiu, ele disse. Eu mantive a calma. Eu me encontrei. Ele tentou sorrir. Eu só queria te proteger. Eu olhei para ele pela última vez e respondi com a voz mais firme que já tive. Eu não precisava de proteção. Eu precisava de respeito. E fui embora, sem tremor, sem culpa, sem dúvida. Porque agora eu sabia a verdade que ele tentou esconder por anos. Eu nunca fui frágil. Eu só estava sendo manipulada para acreditar que era. E quando você recupera a própria percepção, ninguém nunca mais consegue apagar sua luz. Eu achei que a história terminava no supermercado. Mas a verdade é que sair de um relacionamento assim não é o fim. É o começo de um processo estranho. Silencioso. Doloroso de um jeito diferente. Nos primeiros meses depois de ir embora, eu ainda ouvia a voz dele na minha cabeça. Não a voz real, a voz internalizada. Quando eu cometia um erro pequeno no trabalho, vinha o pensamento:
Você não é tão boa assim. Quando eu ficava nervosa antes de uma apresentação, você não aguenta a pressão. E eu precisava parar, respirar, perguntar a mim mesma: essa voz é minha? Ou foi plantada? É assustador perceber que manipulação não acaba quando a pessoa vai embora. Ela deixa ecos. Eu comecei terapia, não porque eu estava quebrada, mas porque eu queria entender como deixei aquilo acontecer. Na primeira sessão, a psicóloga me fez uma pergunta simples: em que momento você começou a duvidar de si? Eu soube a resposta imediatamente. Não foi quando ele ligou para meu chefe. Não foi quando interferiu nas entrevistas. Foi muito antes. Foi quando ele começou a se posicionar como o mais racional, como o mais equilibrado, como o único capaz de avaliar o mundo com clareza. Ele nunca me chamou de incapaz. Ele só se colocava como mais capaz. E a comparação constante me diminuía sem que ele precisasse me atacar. Eu aprendi uma coisa dura. Manipulação inteligente não destrói você de uma vez. Ela vai deslocando seus limites, milímetros por dia, até você esquecer onde começa. Mas existe algo ainda mais forte que manipulação: consciência. Hoje, 1 ano depois, minha vida é diferente. Não perfeita, mas real. Eu recebi uma promoção. Viajei sozinha pela primeira vez. Voltei a falar com amigos antigos. E principalmente eu voltei a confiar na minha própria percepção. Outro dia, durante uma reunião, um colega tentou invalidar minha ideia com aquele tom sutil de superioridade. Antes eu teria recuado. Dessa vez, eu mantive o olhar firme e disse: eu discordo. E posso explicar por quê. Expliquei. Fui ouvida. E a reunião seguiu. Pode parecer pequeno, mas para mim foi monumental. Porque não era só sobre trabalho. Era sobre não permitir que alguém me encolhesse de novo. Às vezes me perguntam se eu odeio Rafael. Eu não odeio. Ódio ainda prende. Eu só entendo. Ele precisava se sentir indispensável. Precisava ser o centro. Precisava que alguém orbitasse em torno dele. E eu deixei. Porque confundi cuidado com controle. Confundi calma com caráter. Confundi silêncio com bondade. Hoje, se alguém tenta decidir por mim, para me proteger, eu reconheço na hora. Proteção que diminui não é proteção, é domínio. E a diferença é sutil. Até você aprender a enxergar. Se tem algo que eu levo dessa história, não é trauma. É critério. Eu não tenho mais medo de ser ambiciosa. Não tenho mais medo de errar. Não tenho mais medo de parecer intensa. Porque intensidade nunca foi meu problema. O problema era estar ao lado de alguém que precisava apagar os outros para brilhar. E eu prometi a mim mesma uma coisa simples: nunca mais vou duvidar da minha própria percepção para caber no conforto de alguém. Porque quando você começa a confiar em si, não existe manipulador no mundo que consiga te convencer do contrário. E essa foi a primeira vez em anos que eu senti algo puro. Não alívio. Não vingança. Mas liberdade. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.